Mistérios ocultos da Segunda Guerra Mundial. Verdade ou ficção? A Segunda Guerra Mundial. Um conflito que remodelou o mapa do nosso mundo. Mas em meio ao choque de exércitos e ao rugido das máquinas, outra guerra era travada. Uma guerra nas sombras, envolta em segredo. Uma guerra de sussurros e perguntas sem resposta. Este é um mundo de mistérios não resolvidos. Segredos enterrados nas páginas frágeis da história. Eventos envoltos em uma névoa enigmática. Neste vídeo, vamos viajar ao coração desses enigmas, explorando quebra-cabeças que continuam a intrigar especialistas até hoje, revelando um lado mais sombrio e fascinante deste período crucial da história humana. Prepare-se para descobrir os maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial. Desde o desaparecimento de líderes poderosos até tecnologias inexplicáveis que parecem saídas das páginas da ficção científica. Vamos nos aprofundar nessas narrativas, buscando entender o que a história deixou para trás. O desaparecimento de Hitler. O destino de Adolf Hitler. Talvez o enigma mais duradouro da Segunda Guerra. A narrativa oficial pinta a imagem de um homem encurralado, levado a um ato desesperado de autodestruição dentro dos limites de seu bunker em Berlim, em abril de 1945. Mas a história não termina aí. Persistem sussurros, carregados pelos ventos da especulação, sugerindo um final alternativo. Poderia o arquiteto de horrores tão inimagináveis ter escapado das garras da justiça? Documentos surgem, insinuando uma fuga clandestina, uma nova vida forjada sob uma identidade falsa nas terras distantes da América do Sul. A própria ausência de provas definitivas, de restos mortais sussurrando seu testamento final, alimenta as chamas da dúvida. Em 2009, um exame científico do que seriam fragmentos do crânio de Hitler revelou uma verdade surpreendente. Eles não lhe pertenciam. As perguntas ressurgiram, mais fortes do que nunca. Ele realmente pereceu naquele covil subterrâneo ou escapou das redes da história, vivendo seus dias em exílio escondido? O mistério persiste, nutrido por fragmentos tentadores de evidências, relatos de testemunhas oculares e teorias que parecem se contorcer como os caminhos de um labirinto. A busca pela verdade continua. Um testemunho do poder duradouro deste enigma histórico. Esta pergunta continua a assombrar os corredores da história. O que realmente aconteceu com Adolf Hitler? A fortaleza secreta dos nazistas na Antártida. A região selvagem e gelada da Antártida. Um continente de beleza austera, envolto em um inverno perpétuo. Mas dentro dessa paisagem congelada, reside outro mistério. Uma história arrepiante de uma base nazista secreta, escondida nas profundezas do abraço glacial. Durante a guerra, uma expedição alemã se aventurou neste terreno implacável, provocando uma onda de especulações. Sussurros de uma fortaleza escondida, esculpida no próprio gelo, começaram a circular. Um santuário clandestino onde os arquitetos do Terceiro Reich poderiam desenvolver suas armas mais devastadoras, explorar tecnologias além da compreensão do mundo exterior. Os rumores ganharam força, alimentados pela Operação High Jump do pós-guerra, uma expedição da Marinha dos Estados Unidos, liderada pelo almirante Richard Byrd. Oficialmente, a missão era explorar o continente antártico, mas alguns acreditam que ela escondia um propósito mais sinistro, a busca pela elusiva base nazista. Essa fortaleza realmente existiu? Que segredos obscuros ela guardava dentro de suas paredes congeladas? O silêncio glacial da Antártida guarda seus segredos de perto. A verdade, como o próprio continente, permanece congelada no tempo. Qual era o verdadeiro propósito da expedição alemã? Era apenas exploração científica ou algo muito mais sinistro? As perguntas persistem, sem resposta, ecoando pela extensão desolada. O mistério da fortaleza antártica permanece, uma lembrança arrepiante das histórias não contadas escondidas no coração congelado do nosso planeta. Ela realmente existiu? E se sim, que segredos ela ainda guarda?
Capítulo 3. O Enigma do Voo 19 e o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas. Uma região do oceano envolta em mitos e lendas, um lugar onde navios e aeronaves desaparecem sem deixar vestígios. Um dos mistérios mais duradouros desta zona enigmática está inextricavelmente ligado à Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1945, enquanto o mundo emergia das cinzas do conflito, 5 bombardeiros torpedeiros Avenger da Marinha dos Czechoslováquia, designados como Voo 19, decolaram em uma missão de treinamento de rotina. Eles voaram para o coração do Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. O desaparecimento do Voo 19 enviou ondas de choque pela comunidade naval. Uma enorme operação de busca e resgate foi lançada, mas nenhum destroço jamais foi encontrado. As aeronaves e suas tripulações desapareceram sem deixar vestígios. O incidente aprofundou o mistério que cerca o Triângulo das Bermudas, adicionando outra camada à crescente tapeçaria de desaparecimentos inexplicáveis. O que aconteceu com o Voo 19? Foi simplesmente um acidente trágico ou havia algo mais em jogo? Alguns especulam que segredos de guerra, talvez tecnologias experimentais, estavam de alguma forma envolvidos. Outros apontam para as forças inexplicáveis que parecem dominar este pedaço do oceano. O mistério permanece. Uma lembrança assombrosa das profundezas desconhecidas que se escondem sob as ondas. O destino do Voo 19 continua a alimentar especulações. Um testemunho do poder duradouro do desconhecido. Que segredos estão escondidos nas profundezas do Triângulo das Bermudas? Capítulo 4. As experiências secretas, com o soro da verdade e controle mental. Os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial não foram travados apenas com armas convencionais. Nas sombras, outra guerra era travada, uma guerra de mentes. Tanto as potências aliadas quanto as do eixo mergulharam no mundo obscuro da guerra psicológica, buscando maneiras de extrair informações, controlar os pensamentos e ações de seus inimigos. Surgiram rumores de soros da verdade, misturas químicas projetadas para desvendar os segredos escondidos na mente humana. Ainda mais perturbadores eram os sussurros de experimentos de controle da mente, particularmente dentro do regime nazista. Embora muitas das evidências tenham sido destruídas após a guerra, fragmentos permanecem, insinuando um capítulo sombrio da história humana. Documentos revelam tentativas de desenvolver técnicas de manipulação psicológica, o uso de drogas e sugestão hipnótica para dobrar a vontade dos indivíduos, para transformá-los em instrumentos obedientes do Estado. A extensão total desses experimentos permanece envolta em segredo. Até onde esses programas avançaram? Quais eram as verdadeiras capacidades dessas técnicas de alteração da mente? As perguntas persistem, sem resposta. Uma lembrança arrepiante dos extremos a que as nações irão na busca pela vitória. As implicações éticas são profundas, levantando questões perturbadoras sobre os limites da exploração científica e a própria natureza da autonomia humana. Os segredos desses experimentos de guerra permanecem trancados, escondidos nos cofres da história. Mas os sussurros persistem, um testemunho do poder duradouro do desconhecido. Que segredos obscuros estão escondidos nos arquivos confidenciais da Segunda Guerra Mundial? Mistérios sem resposta. Os mistérios da Segunda Guerra Mundial continuam a nos intrigar, a desafiar nossa compreensão do passado. Eles nos forçam a questionar que outros segredos podem estar escondidos, enterrados nos arquivos e ruínas deste conflito global. Desde o destino incerto de figuras-chave, até teorias em torno de armas secretas e tecnologias inexplicáveis, esses enigmas servem como um lembrete constante de que, mesmo quando acreditamos que sabemos tudo o que há para saber, a história ainda guarda seus segredos de perto. Qual desses mistérios mais te intrigou? Algum dia descobriremos a verdade por trás desses enigmas? Ou a Segunda Guerra Mundial permanecerá para sempre uma fonte de perguntas sem resposta?
Deixe seus comentários abaixo e compartilhe este vídeo com outras pessoas que, como nós, são fascinadas pelos mistérios do passado.